a gente sabe que tem um propósito, tem um porquê, e eu acho que Deus é misericordioso e ele não faz nada para o nosso mal. Alguma coisa boa nós vamos tirar disso aí. É isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Agora vamos começar a nossa aula aqui. Como eu estava falando nas aulas passadas, nós falamos da importância de se estudar teoria geral do processo. A teoria geral do processo, ela é aquela teoria que vai estudar o direito processual. Nós já vimos que direito processual é o direito formal, é o direito que está na lei, é o direito que está normatizado, né? É lógico que nós temos os princípios norteadores dessa norma, que deram origem às normas e que são utilizados como os princípios constitucionais, né? Então, o estudo do direito processual, ele vai estudar basicamente como que o Estado vai dirimir os conflitos de interesse a ele entregue. Por exemplo, as partes não chegaram a uma composição amigável, uma composição administrativa, não conseguindo essa composição, elas procuram o Estado com o seu conflito de interesse para que o Estado diga o direito, para que o Estado dê uma segurança jurídica naquela situação, para que o Estado dê uma tutela jurisdicional efetiva. Então, quando o Estado dá essa tutela jurisdicional efetiva, ele está dizendo o direito. Então, é isso que a parte busca. Necessariamente, quem vai ao Poder Judiciário, que é a jurisdição, que é o Estado, ele tem o direito, pelo seu direito de ação, pelo princípio do acesso à justiça, está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, qualquer pessoa pode ir até o Poder Judiciário, por meio da ação, entregar o seu conflito de interesse para o Estado, porém, o fato dela ter o direito de ação não significa que o direito vai ser reconhecido pelo Estado. O Estado, por meio do processo, que é o instrumento que ele vai analisar as provas, as fases processuais, ele vai dizer quem é que tem o direito. Então, quando o Estado diz o direito, ele faz uma coisa julgada, ele dá segurança jurídica, ele consegue ali uma pacificação social, porque ele encerrou aquela situação. Então, vejam, meninos, o Poder Judiciário, que é representado, que representa o Estado, ele é representado por juízes e tribunais. Então, são sujeitos representando, investidos de poderes para representar o Estado. Então, a jurisdição, ela é o Estado. Quando você vai na frente de um juiz, quando você vai a um tribunal, você está indo ao Estado. Por isso, aquela formalidade toda de estar de terno, aquelas palavras rebuscadas, você não pode chamar o juiz de você, nem de colega, porque o juiz ali é o Estado, é aquele sujeito que está investido de poderes para julgar e processar. Então, a jurisdição é o poder estatal para dirimir o conflito de interesse. Nós vimos que nós temos 3 institutos basilares da teoria geral do processo: a ação, a jurisdição e o processo. A ação é o direito que todo cidadão tem de ir até o Estado entregar o seu conflito de interesse. É por meio da ação que o indivíduo entrega para o judiciário o seu conflito de interesse. É o direito que cada cidadão tem de ir até o judiciário entregar o seu conflito de interesse. A jurisdição, ela é o Estado
que precisa ser provocado pelas partes para receber o conflito de interesse. Então, quando eu levo um conflito de interesse por meio da ação e entrego para o Estado, ele passa a ser do Estado, ele não é mais meu. Ele passa a ser do Estado. O Estado tem autonomia para julgar e processar aquilo conforme a lei. Então, por meio do processo, ele vai instrumentalizar aquela ação e vai começar as fases, os atos processuais, para que o juiz tenha o convencimento de dizer o direito. Monocraticamente, em primeira instância, ele vai dar uma sentença dizendo quem tem e não tem direito. Aquele que se sentiu lesado, aquela parte, autor ou réu, pode ser mais de um réu, mais de um autor, que não se sentiu satisfeito com aquele ato processual que é a sentença, ele pode recorrer pelo princípio que nós vimos na aula passada do duplo grau de jurisdição. E aí ele vai a outra instância buscar aquele direito que não foi reconhecido em primeiro grau. Aí não se fala mais de primeiro grau, se fala de uma decisão colegiada, que é o tribunal. Por exemplo, se essa ação correu em primeiro grau na Justiça Federal, que é um órgão que vamos supor aqui, Justiça Federal de Mato Grosso, ela fica ali próximo à FACIP, na Avenida do CPA, virada para a Avenida do CPA. Vocês conhecem, não conhecem? Então, a Justiça Federal, ela vai julgar ações aonde a União, as suas autarquias ou empresas públicas estão no polo ativo ou no polo passivo. Ela é competente para julgar. Quem determinou essa competência? A Constituição Federal. Quando nós estudarmos os órgãos da jurisdição, nós vamos ver que quem definiu essa competência foi a Constituição Federal. Então, se eu quiser processar uma empresa pública, eu vou ter que me dirigir a um órgão de jurisdição da Justiça Federal. Por exemplo, eu tenho um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, eu quero questionar as cláusulas desse empréstimo, e eu vou procurar a Justiça Federal de Mato Grosso, aonde eu moro, pelo Código do Consumidor, como incide uma relação de consumo, o foro, que é o local aonde determina onde eu vou distribuir essa ação, é o do consumidor. Então, se eu moro em Cuiabá, eu vou distribuir essa ação na Justiça Federal de Cuiabá. E se eu moro em Várzea Grande, professora? Não tem Justiça Federal em Várzea Grande, então eu vou me dirigir a Cuiabá, que é a mais próxima. E se eu moro em Sinop? Sinop tem Justiça Federal. Então eu vou distribuir em Sinop. Mas vamos voltar para a Justiça Federal. Então, o juiz atendeu ali, teve audiência de tentativa de conciliação, teve audiência de instrução, teve ali perícia, se for o caso, teve ali prova documental, prova testemunhal, e o juiz deu a sentença. Deu a sentença e reconheceu que a Caixa Econômica agiu, que houve cláusulas abusivas naquele contrato, e condenou, deu procedente para o autor a ação e condenou a Caixa Econômica Federal a indenização por danos morais, dano material, e a Caixa Econômica, não satisfeita com aquela sentença, ela vai procurar uma instância superior para recorrer daquela decisão. O órgão superior à Justiça, o órgão que é vinculado à Justiça Federal, é o TRF1, que fica lá em Brasília. Nós vamos ver isso também, nós vamos ver essa separação depois, quando a gente estudar órgãos da jurisdição. Então, eu vou recorrer para Brasília, de forma eletrônica,
daquela sentença. Então, eu vou, nas minhas razões recursais, dizer por que aquele juiz está errado e aquela sentença merece reforma. Merece ser totalmente reformada, parcialmente reformada. Aí, nas razões recursais, eu vou dizer o porquê que aquela sentença merece reforma ou merece ser anulada. Então, vejam, meninos, o juiz ou o tribunal, ele é o Estado. Ele é aquele ente que vai decidir o conflito de interesse. Então, a jurisdição é o poder estatal, é a soberania do Estado para dirimir conflitos de interesse. Nós vimos na aula passada que a jurisdição, ela tem características próprias. A jurisdição, ela tem princípios processuais próprios, que é o princípio da inércia, por exemplo, porque a jurisdição precisa ser provocada, ela não vai atrás de ninguém. Ela precisa ser provocada por quem? Pelo direito de ação. As partes que precisam provocar o Estado. A jurisdição não vai atrás de ninguém. O Estado precisa necessariamente ser provocado. Outro princípio importante da jurisdição do juiz natural. É aquele juiz que foi direcionado à causa. Nós não podemos distribuir uma causa penal para um juiz da jurisdição civil, porque ele não é o juiz natural. O juiz, ele precisa estar investido no cargo. Ele precisa você precisa direcionar a sua ação para um juiz competente. Por exemplo, eu não posso, com meu conflito civil, direcionar a um juiz da vara trabalhista, porque ele não tem jurisdição para aquilo, ele não é competente para aquilo. Então, veja, se eu tenho uma jurisdição penal, eu não posso mandar para um juiz da vara da jurisdição civil. Eu tenho que direcionar o meu conflito de interesse ao juízo competente. Por exemplo, eu tenho uma reclamação trabalhista. Eu fui mandada embora e eu fui fazer os cálculos e vi que não foi pago minhas férias proporcionais e o meu 13º proporcional. Então, eu vou questionar numa reclamação trabalhista essas verbas trabalhistas. Para eu distribuir esse conflito trabalhista, eu tenho que procurar uma jurisdição trabalhista. Eu não posso distribuir essa ação trabalhista numa jurisdição penal, porque o juiz da jurisdição penal, ele não é competente para dirimir esse conflito de interesse. Ele é juiz? Ele é juiz, mas ele não é o juiz natural. Ele não vai aparecer aqui hoje, tá? Oi? Porque nós saímos lá do caso do meu pai, fui direto para o hospital com ele ontem à noite. Alguém está com o microfone aberto aí, meninos? Alguém está com o microfone aberto? Oi? Meninos? Alguém está com o microfone aberto aí? Ou é dúvida que vocês estão querendo tirar? Hein? Alguém está com dúvida? Posso seguir? Ah, tá, ok. Então, vamos lá. Meninos, então vamos lá. Nós vamos falar das espécies de jurisdição. Na aula passada, nós falamos das características da jurisdição,
e falamos também dos princípios inerentes à jurisdição. Lembre-se, quando estamos falando de jurisdição, estamos falando de quem? De quem nós estamos falando quando falamos de jurisdição? Do Estado. Isso, do Estado, representado ali pelo Poder Judiciário. Ok? Isso está claro para vocês? Ok. Então, veja. Nós sabemos que a jurisdição, ela é una. Ela não é divisível. Ela é um poder soberano. Então, isso é muito pegadinha de concurso, meninos. A jurisdição é divisível? Não, nunca. A jurisdição, ela é una, indivisível. Por quê? Porque é o Estado em seu poder soberano. Isso é muito pegadinha de concurso da CESP, tá? Cai em diversos concursos da CESP. Se a jurisdição, ela é divisível. Nunca. A jurisdição, ela é una. Ela é inteira. Por que que ela é inteira? Porque ela é o próprio poder soberano. É aquela que vai dizer o Estado. Porém, para fins de organização judiciária e não de divisão, é só para organizar, nós temos algumas divisões no Poder Judiciário. Por exemplo, ela se classifica em jurisdição penal e jurisdição civil. Para que isso? Por que que se divide em jurisdição penal e jurisdição civil? Se admite essas classificações, meninos, para que, numa comarca grande, por exemplo, nós temos cada juiz, aqui em Cuiabá, por exemplo, cada juiz aqui tem uma média de 6.500 a 8.000 processos, dependendo da vara. Então, veja, 8.000 processos. Se o juiz não se especializar numa área, como que ele vai definir, vai trabalhar com 8.000 processos? Então, aquele juiz, por exemplo, que é da vara de família, ele vai decidir causa só de família, na jurisdição civil, para que ele possa ali melhor trabalhar, para que ele possa dar uma prestação jurisdicional de forma mais qualificada. Por exemplo, o juiz que é titular da primeira vara de direito bancário, ele vai decidir, ele vai processar e decidir, processar e julgar ações única e exclusivamente relacionadas ao direito bancário. Então, essa divisão, ela foi feita para organizar o poder judiciário. O juiz que trabalha com o tribunal do júri, que são crimes, que fala contra a vida, que é homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, feminicídio, ele vai trabalhar com os crimes, ele vai se especializar com crimes contra a vida. E ele vai se processar e julgar crimes de natureza penal contra a vida. Um juiz que trabalha com a vara da infância e da juventude, ele vai processar e julgar ações que versam da infância e da juventude. Ele não vai mexer com crime contra o patrimônio, ele não vai mexer com crime de tráfico de drogas, de entorpecentes,
porque ele está designado para ser titular da vara de infância e juventude. Então, ele vai saber tudo, toda a legislação que versa daquela matéria. E vai ficar mais fácil para ele trabalhar nos 6.500 a 8.000 processos que são distribuídos para aquela vara. Por isso, tem essa divisão no Poder Judiciário. Mas entendam que a jurisdição, ela é una, ela é indivisível, ela é apenas para fins de organização judiciária, ela é dividida tem várias classificações, como, por exemplo, a jurisdição penal, a jurisdição civil, tem os direitos especializados, por exemplo, a justiça eleitoral é uma justiça especializada. A justiça militar é uma justiça especializada. E assim vai, tá? A justiça do trabalho é uma justiça especializada apenas em direito do trabalho. Tá? Então, vamos ver lá. A jurisdição, ela é una e indivisível quanto ao próprio poder soberano. Mas, para fins de organização forense, admite-se algumas classificações. Primeira, o critério objetivo, que é jurisdição penal e jurisdição civil. Em todo o processo, as atividades jurisdicionais exercidas têm por objeto uma pretensão. Essa pretensão varia da natureza, conforme o direito material em que se fundamenta. Por exemplo, se eu tenho um direito material civil, eu vou procurar uma jurisdição civil para distribuir o meu conflito de interesse. Se eu tenho um direito material trabalhista, eu vou procurar uma jurisdição especializada em direito do trabalho. Se eu tenho uma jurisdição penal, eu quero representar um vizinho que me caluniou, eu vou entrar com uma representação criminal contra ele. Eu vou procurar uma jurisdição penal. Isso é só para fins de organização judiciária, forense. Ok? Dúvidas até aqui, meninos? Não. Beleza. Tá. Quem é que foi que instituiu que deu essa competência para a jurisdição civil, para a jurisdição trabalhista, para a jurisdição penal? A Constituição Federal. Mais uma vez, eu reforço a vocês, queridos. Vocês precisam conhecer a Constituição Federal. Volto a dizer, Constituição Federal, maior fonte do direito processual. Nada pode ir contra a Constituição. Então, quem deu essa competência para os órgãos de jurisdição? A Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal instituiu vários organismos judiciários, cada um deles constituindo uma unidade administrativa autônoma. Então, veja que cada unidade do Poder Judiciário, ela é autônoma. Por exemplo, o Fórum de Cuiabá, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua parte administrativa, porém, ele é vinculado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mas ele tem ali a sua autonomia para funcionar internamente, ok? E ali, isso tudo tá. Quando é a justiça estadual, essa competência está na Constituição Estadual. Quando é um órgão federal, essa competência está na Constituição Federal. Por exemplo, o STF, o STJ, os tribunais regionais federais, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral,
as justiças todas eleitorais estão todas instituídas na Constituição Federal. Tá? Justiça do Trabalho, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e ali os seus órgãos que ele é vinculado, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo está a Constituição que deu a competência de cada órgão da jurisdição ali, tá? No nosso caso, como eu estou falando da Justiça Mato-Grossense, quem instituiu a competência do órgão de jurisdição estadual foi a Constituição Estadual. Ok? Nós vamos ver isso depois, a própria Constituição é que determina isso também, tá? Nós temos também a justiça, os direitos especializados. Por exemplo, especial é a justiça militar, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Essas são justiças especializadas, ok? Por exemplo, eu tenho um conflito de interesse eleitoral. Eu não posso, com o meu conflito de interesse eleitoral, dar para um juiz de jurisdição penal para que ele decida. A não ser que esse juiz de jurisdição penal esteja acumulando a função de juiz eleitoral. Aí, ele tem uma autorização para acumular essa competência. Fora isso, ele não pode. Tudo tem que ser determinado por lei. Lembra quando nós falamos das fontes do direito processual? Que nós falamos que a Constituição, as convenções e tratados internacionais em que o Brasil faz parte, as leis federais, as leis de organização judiciária, os regimentos internos, tudo isso também é fonte de direito processual. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a Justiça Federal, eu preciso conhecer o regimento interno da Justiça Federal. Eu preciso saber para onde eu vou direcionar o meu conflito de interesse. E para isso, eu tenho que estudar como que funciona a Justiça Eleitoral. E lá no regimento interno da Justiça Eleitoral, eu vou ter essas informações. Eu vou ter as normas que definem o horário que funciona a Justiça Eleitoral, as varas especializadas, as varas competentes para aquele conflito que eu tenho que distribuir. Então, quando o operador do direito, por isso é necessário estudar teoria geral do processo, que nós estamos estudando ali a forma do processo em si, como é que o processo se dá por meio do Poder Judiciário. Eu tenho que saber aonde eu vou propor o meu conflito de interesse. Eu tenho que conhecer o órgão que eu vou buscar a solução do meu conflito de interesse. Então, eu preciso, se é da competência da Justiça Federal, eu preciso saber como que a Justiça Federal funciona. Eu preciso conhecer a sistemática da Justiça Federal. Se eu vou propor o meu conflito de interesse, se o meu direito material é verbas trabalhistas, e eu vou, com o meu direito de ação a uma jurisdição trabalhista, uma jurisdição especializada no direito do trabalho, eu preciso conhecer como aquele órgão de jurisdição trabalha. Eu preciso saber se ele é eletrônico, se ele é físico. Eu preciso saber o horário de funcionamento. Eu preciso saber quantas varas tem aquela jurisdição. Eu preciso conhecer a sistemática daquele órgão jurisdicional para que eu possa distribuir o meu conflito de interesse. Por exemplo, se eu tenho um conflito de interesse do direito de família, e eu preciso distribuir essa ação em Cuiabá, eu preciso saber quantas varas especializadas em direito de família tem, qual é o horário de funcionamento daquelas varas, se o peticionamento é eletrônico ou se é físico. Tudo isso
o operador de direito tem que fazer. E essas determinações, elas estão nas normativas daquele órgão jurisdicional a quem eu vou direcionar o meu conflito de interesse. Isso está claro para vocês, meninos? Isso está claro? Isso precisa estar claro para eu poder avançar na matéria. Sim. Tá tudo claro, né? Então tá. Então nós temos os direitos especializados e temos também os direitos comuns. A justiça comum. O que é a justiça comum? A justiça comum é a justiça que julga todos os tipos de conflitos. Por exemplo, as justiças estaduais. O Fórum de Cuiabá, o Fórum de Várzea Grande, o Fórum de Rondonópolis, o Fórum de Sinop, o Fórum de Sorriso. São justiças estaduais para dirimir conflitos comuns. Jurisdição civil e jurisdição penal. Nós temos a Justiça Federal, que também é considerada comum, porém, nós sabemos que para processar e julgar um conflito de interesse na Justiça Federal, a União, as suas autarquias e as empresas públicas têm que estar no polo passivo ou no polo ativo. Então, a competência da Justiça Federal é que tenha a União, as suas autarquias ou empresas públicas no polo ativo ou no polo passivo. Ok? Então, um terceiro critério é da posição hierárquica. Nós temos uma jurisdição superior, uma jurisdição inferior. O que significa isso? Em primeiro grau, quando nós entramos aqui no Fórum de Cuiabá com um conflito de interesse, essa é uma jurisdição inferior. Se eu precisar recorrer daquele provimento jurisdicional do qual eu não fiquei satisfeita, eu vou buscar uma jurisdição superior. Entendam que toda vez que for revisar aquela em grau que eu vou precisar rever aquela decisão que eu estou questionando, que aquela decisão merece reforma, eu vou buscar um órgão superior. Então, nós temos, pelo duplo grau de jurisdição, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, o meu inconformismo. Eu não concordo com aquela sentença, eu não concordo com aquela decisão. Então, dentro do prazo legal, dentro do prazo estipulado na lei, lembra-se que o direito processual ele é formal, ele tem que atender à lei, e a lei fala que nós temos prazo para tudo, tem os atos processuais. Se eu, por um acaso, perder esse prazo, precluiu o meu direito. O que é precluir? Eu perdi o direito de questionar. Entendeu? Então, nós temos prazo para tudo. Então, você precisa necessariamente ter que cumprir a lei. É um direito formal, é um direito que tem que estar previsto na lei. Ok? Isso ficou claro para vocês? Ficou, meninos? Isso precisa ficar claro. É um direito que tem que estar na lei. O direito processual, se você perdeu o prazo, precluiu. Tá? Perdeu. Então, nós temos um prazo para recorrer. Se eu perdi esse prazo, eu não posso ir a uma instância superior, porque esse recurso é intempestivo, ou seja, fora do prazo. Tudo tem um prazo. Então, se eu perdi esse prazo, eu precluí, meu direito acabou. Então, tudo tem um prazo. Tudo isso, tudo tem um tempo certo no direito processual.
Ok? Então, vejam, eu quero recorrer de uma sentença. Aí, o juiz da primeira vara de família de Cuiabá deu uma sentença, eu não concordei. Eu vou até o Tribunal de Justiça para reaver, com meu inconformismo, tentar que o colegiado, aí já não é mais um juiz, é um colegiado. Quando se fala de instância superior, estamos falando de colegiado e não mais de uma decisão monocrática. Um colegiado vai analisar e vai rever aquelas minhas razões. E aí vai ser julgado, novamente, aquele processo em grau superior. Isso está claro para vocês? Que existe também essa classificação de jurisdição superior e jurisdição inferior? Pois não? Oi? 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 Eu não estou escutando. Alguém com dúvida? Alguém com dúvida? Eu, Kleber, que ia falar, professora, mas aí eu acho que ficou mudo. Ah, entendi. Tá ok. Depois ele me chama, então. Então, meninos, uma forma de classificação também é a hierarquia, que pode ser uma instância superior e uma instância inferior, tá? Então, ela pode ser de uma jurisdição superior ou uma jurisdição inferior. Uma jurisdição inferior é aquela que, em primeiro instante, a gente procura para dirimir os nossos conflitos de interesse. Tá? E se ali, naquela jurisdição inferior, naquela primeira jurisdição, a gente chega a uma composição? E ali, o que vai acontecer ali naquela instância inferior? O que vai acontecer ali? As partes chegaram a uma composição. O juiz vai homologar e aquela homologação passa a ser um título executivo. Tá? Ali foi dada a prestação jurisdicional, não se questiona mais, tá? Ela é imutável. Só pode ser passiva de uma execução ou naquela situação que eu falei na aula passada, uma ação nocível, uma ação rescisória, ou no crime, uma ação revisional, tá? Oportunidade para demonstrar suas razões e rever suas razões em órgãos superiores do Poder Judiciário, tá? Tudo isso, meninos, baseado no princípio do duplo grau de jurisdição, aonde você tem a oportunidade de rever aquela situação já julgada, ok? Desde que não tenha sido ainda transitado em julgado, ou seja, não tenha ali aquela decisão ainda esteja no tempo de recurso, ok? Um quarto critério também de classificação de espécie de jurisdição é a jurisdição de direito e a jurisdição de equidade. O que significa isso? Decidir por equidade é decidir sem as limitações impostas
pela precisa regulamentação legal. O que significa isso? Lá no artigo 40, parágrafo único do Código de Processo Civil, o 140, ele fala: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Vamos pegar o Código de Processo Civil para ver esse artigo. Artigo 140 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 140 do Código de Processo Civil, ele fala: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então, veja, se não tiver uma lei específica, isso não significa que o juiz não vai decidir, ele vai buscar alguma coisa para tapar aquele buraco. Porém, lá no parágrafo único, ele fala: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O que é decidir por equidade? Na jurisdição civil, quase que não acontece. Na jurisdição penal, acontece sempre. Por quê? Porque o juiz vai decidir por equidade, porque ele vai analisar as circunstâncias daquela situação. Ele vai analisar cada detalhe que chegou para aquele crime acontecer. A participação de cada agente nos mínimos detalhes. Por exemplo, numa quadrilha de sequestro, um foi aquele que ficou campanando, que fez todo o estudo daquela família, que sabia os horários, que ficou meses colhendo lá as informações. Outro foi aquele que colocou a arma na cabeça e levou o sequestrado. O outro foi aquele que torturou, que cortou o dedo, que cortou um pedaço da orelha. Então, na hora de julgar, o juiz vai analisar a participação de cada um deles. O outro simplesmente levou ele no cativeiro. A participação dele foi pegar o sequestrador e o sequestrado e levar lá no cativeiro. Depois ele não teve mais participação. Então, o juiz não vai dar a mesma pena para todos. Ele vai agravar a pena pela participação da quadrilha. Isso vai ter um agravante. Porém, a participação de cada agente vai ser analisado individualmente. Isso é agir com equidade, é saber o que cada um qual foi a participação de cada um. No civil, essa situação só pode ser feita se a lei permitir, está lá no é aquela que está normatizada. A jurisdição por equidade é aquela que possibilita o juiz a estender alguma normativa. Veja, vou ler de novo o 723. Isso é do Código de Processo Civil, tá, gente? O juiz poderá decidir o pedido no prazo de 10 dias. Então, ali está dizendo que ele tem 10 dias para decidir. O parágrafo único fala: o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considere mais conveniente ou oportuna. Então, se o juiz quiser dar o prazo de 15 dias, a lei fala 10, ele quiser dar o prazo de 15,
Ele pode? Pelo parágrafo 723, parágrafo único, pode. Se ele quiser dar o prazo de 30 dias, ele pode? Pode. E aí ele agiu por equidade, que a lei fala em 10 dias. Mas ele acha melhor dar um prazo mais extenso, porque em 10 dias as partes não vão conseguir trazer esse documento para os autos. Então, ele estende esse prazo porque ele entende que é conveniente e oportuno. Isso está claro para vocês, meninos? O que é agir por equidade e o que é agir por direito? Então, nós temos como uma classificação a jurisdição de direito e a jurisdição por equidade. Tá claro? Hein, meninos? Bem claro, professora, transparente. Claro, né? Bacana, Claro. que bom, é bom. Então, vamos lá. O artigo 723, parágrafo único, o juiz não é obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. No direito processual penal, a jurisdição por equidade é regra, pois, ao aplicar as penas, cabe ao juiz dosá-las, tendo em vista a circunstância do crime, as atenuantes, as agravantes, motivos e etc., conforme o artigo 59 do Código de Processo Penal, que fala da individualização judiciária da pena. Então, veja, a jurisdição por equidade na jurisdição penal é regra, porque tem que ser analisado as circunstâncias. Quando o juiz vai dar a pena para aquele réu, ele vai ver as circunstâncias, os motivos atenuantes, agravantes, né? E ali ele vai colocar se ele é um réu confesso, se ele é um réu que era menor de 21 na época, isso tudo vai ser levado em consideração. Se ele tem antecedentes, isso tudo é analisado quando o juiz vai dar a pena, quando ele vai dosar a pena. Então, a jurisdição por equidade na jurisdição penal é regra, ok? Até aqui tranquilo, né, meninos? Agora nós vamos ver uma outra espécie e muito importante para também na jurisdição. Nós temos dois tipos de jurisdição que vocês vão ouvir para o resto da vida quem for trabalhar em processo, quem for operador do direito e trabalhar em processo. Nós temos a jurisdição voluntária e nós temos a jurisdição contenciosa. A jurisdição contenciosa é aquela que tem litígio, é aquela onde as partes estão em conflito. Então, ali falamos que é uma jurisdição contenciosa, tá? Então, é a função jurisdicional, aí eu coloco assim, a jurisdição contenciosa é a função jurisdicional propriamente dita. Existe um conflito de interesse deduzidos em juízo e a produção de coisa julgada. Então, você espera que o Estado dê o provimento jurisdicional na jurisdição contenciosa. Já a jurisdição voluntária, também considerada pela doutrina, ela também é chamada de jurisdição graciosa ou jurisdição administrativa, é aquela que precisa do juiz apenas para uma formalidade. Por exemplo, numa ação sucessória, numa ação de inventário, o falecido deixou bens. Existem 3 herdeiros. Eles não estão brigando, mas precisam ir ao judiciário para que os bens do falecido sejam transmitidos para os herdeiros. Tem briga ali? Não. Porém, é por meio de uma decisão judicial que vai transferir os bens do falecido para os herdeiros.
Agora, recentemente, nem tanto, desde 2003, quando, embora não haja conflito de interesses, ou seja, uma situação litigiosa, dada a relevância ou a própria natureza da matéria discutida, é indispensável a presença do juiz. Assim, apenas a atuação administrativa do juiz, isto é, a administração pública, a partir da atuação judicial do interesse privado. Então, vejam, meninos, por exemplo, num divórcio consensual, as partes não estão brigando. As partes simplesmente vão ao judiciário para que o juiz homologue aquele acordo. Então, não tem autor e réu. Tem interessados. Os requerentes daquele divórcio litigioso. Perdão, daquele divórcio concessório. Se tiver litígio, é contenciosa, tá, gente? Tiver qualquer litígio, é uma jurisdição contenciosa. Se não tiver litígio, é uma jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária é aquela onde o juiz ele age apenas para trazer ali a vontade das partes, para ratificar a vontade das partes. Ele age administrativamente. Ele não age no meio do conflito, para solucionar um conflito. Hoje também, nós temos o divórcio administrativo, tá? Se não houver interesse de menores, o casal quiser ir a um cartório extrajudiciário, ele pode, extrajudicial, ele pode ir também fazer o divórcio dele no cartório, e aí é por meio de escritura pública. Lá ele pode definir, não pode ter interesse de menor, tá? Se tiver que discutir guarda de filho, tem que ser na justiça comum. Por quê? Porque aí tem que ter a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público tem que falar se concorda ou não, tá? Então, se não tiver interesse de menor, as partes não tiver litígio, também pode ser feita administrativamente. Mas se eu não quiser fazer administrativamente, quiser fazer por meio judicial, eu posso? Pode. Pode. Então, as partes acordam lá como que vai ser o divórcio, colocam tudo no papel por meio do advogado. Pode ser advogado diferente, pode ser advogado comum, tá? Isso não importa. E aí eles colocam tudo no papel e vai para o juiz apenas homologar aquilo que eles acordaram, tá? Então, isso é um exemplo clássico de jurisdição voluntária. Não tem briga, não tem litígio, não tem coisa julgada, porque eles fizeram ali, não há o juiz não teve que dizer o direito. O juiz apenas ratificou a vontade das partes, tá? Então, a jurisdição voluntária, num quadrinho clássico, entre a diferença de jurisdição contenciosa para a jurisdição clássica, é existência de controvérsia na contenciosa, inexistência de controvérsia na jurisdição voluntária. Ocorrência de coisa julgada, jurisdição contenciosa. Não há coisa julgada, voluntária. Existência de processo, contenciosa. Existência de mero procedimento, voluntária. Existência de partes, contenciosa. Jurisdição voluntária, apenas interesse, só tem interessados. Não se discute ali, eles não estão brigando.
Eles não estão em conflito. Eles não estão brigando ali. Isso está claro para vocês? Isso está claro para vocês? Não tem briga na jurisdição voluntária. Apenas uma vontade levada ao juízo para que ela seja ratificada por meio daquele acordo entre as partes. Tá? Então, vejam, meninos, que a jurisdição voluntária, ela é uma jurisdição onde o interesse das partes, o interesse dos interessados, ele vai ser só ratificado pelo juiz. O juiz não vai ali dizer o direito já está pronto, ele só vai homologar a vontade das partes. Ok? Tranquilo isso para vocês? Podemos seguir ou não? Tranquilo, professora, pode ser. Está sendo gravada. Cognitiva, ela não tem mais capacidade de raciocínio. Aquela pessoa, a esposa daquela pessoa, o marido daquela pessoa que bateu a cabeça, ou a mãe ou o pai, se ele não for casado, ele vai entrar com uma ação de interdição para que ele possa representar aquele incapaz. Essa ação, ela tem litígio? Não, ninguém está questionando isso. A não ser que tenha alguém questionando ali a briga para ver quem vai ser o curador. Mas se não tiver, ela é sem litígio. Ela é uma jurisdição voluntária. É apenas o juiz para agir administrativamente, para nomear a esposa daquela pessoa como curador dela, até que ela recupere a capacidade cognitiva. Mas para que, professora, que vai nomear a pessoa como curadora? Para que ela possa representá-lo civilmente. Por exemplo, ela tem ali conta bancária, ela tem uma empresa. Então, precisa de um curador para representar naquelas atividades da empresa. Então, o curador é um autorizado do juiz para ser aquela pessoa enquanto ela não tiver com a capacidade cognitiva recuperada. Por exemplo, uma esposa onde o marido tem aplicações no banco e ela precisa sustentar a família, ela não pode ir lá no banco apenas como esposa, o gerente do banco não vai dar acesso às contas, mas se ela tiver um termo de curadora, se ela estiver ali representando o marido legalmente, o gerente do banco é obrigado a deixar ela saber das contas, a movimentar as contas. Por exemplo, essa pessoa que sofreu o acidente precisa ir para São Paulo, precisa vender um imóvel. Que isso? Desculpa, meninos, a minha cadelinha aqui que está fazendo bagunça aqui, perdão. Então, o juiz precisa, as partes ali precisam ser representadas precisa uma autorização do juiz para que a parte possa representar para vender um imóvel, para fazer o tratamento naquela pessoa que está sofrendo um acidente, que sofreu um acidente. Então, isso tudo é por meio da ação de interdição, onde é nomeado um curador para resolver essa situação. Isso é uma jurisdição voluntária. Entenderam? A não ser que tenha briga ali para saber quem vai ser o curador. Aí é litigiosa. Aí tem litígio, a jurisdição é contenciosa. Entenderam a diferença? Entendi? Isso está claro para vocês?
Então, meninos, prestem atenção. A jurisdição voluntária, ela não tem litígio, ela não tem briga, ela apenas precisa de uma decisão judicial para resolver alguma questão. Por exemplo, quem divorcia precisa regularizar a situação, extinguir o vínculo matrimonial. Para essa extinção do vínculo matrimonial, se não for por meio da escritura pública, que agora pode fazer o divórcio pelo cartório, ela precisa de uma decisão judicial, para que ela coloque a verbe na matrícula da sua certidão de casamento, que ela extinguiu o vínculo matrimonial com aquela pessoa. Então, ela procura o Poder Judiciário, se não quiser fazer administrativamente, ela procura o Poder Judiciário para que o juiz determine a extinção do vínculo e ela possa averbar na matrícula do casamento que ela está divorciada. Prestem atenção, meninos. No divórcio, quando a pessoa divorcia, o documento que prova o estado civil da pessoa é a certidão de casamento que está lá embaixo averbado o divórcio. Mas o documento que ele tem é a certidão de casamento, tá? Uma vez casado, uma vez mesmo que ele vá divorciar, o documento é a certidão de casamento, tá? Então, se ele precisar casar novamente, com aquela certidão de casamento onde está averbado o divórcio, que ele vai poder casar novamente, tá? Senão, não casa, tá? Se não tiver a averbação na matrícula da certidão de casamento. Ok? Dúvidas até aqui, meninos? Dúvidas? Não, né? Então, próxima aula, nós vamos estudar os órgãos da jurisdição. Aonde que a jurisdição acontece, tá? Vamos estudar o Supremo Tribunal Federal, vamos estudar o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e aonde acontece a justiça no Brasil. Quem é que determina a competência desses órgãos de jurisdição? Tudo isso nós vamos estudar na próxima aula. A próxima aula já é a prova, meninos? A próxima aula já é a prova? Que era para começar hoje, mas mudou para dia 15, professora. Mudou para dia 15? É. Tá. Então, nós não temos outra aula antes da prova. Não, né? Acho que não. Não, porque dia 15 já é terça-feira que vem. Ah, tá. Tá? Então, vejam, meninos, qual vai ser a matéria da prova? Apostila 1, 2, 3 e 4. Nós tivemos 4 aulas. Tá? O que vai cair na prova é o conteúdo que está na apostila 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, qual é essa matéria? A importância do estudo da teoria geral do processo, os pilares da teoria geral do processo, provavelmente vai cair uma questão de princípios, talvez até qual é a importância do princípio para o estudo do direito processual. Eu posso pedir também 2 princípios inerentes à jurisdição e pedir a explicação deles. Eu posso pedir quais são os pilares da teoria geral do processo e o que cada um deles significa. Eu posso pedir a diferença entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Não vai estar difícil a prova. Vocês têm 2 doutrinas que foi disponibilizada no início do curso de vocês, que tem essa matéria de forma brilhante,
que fala da importância do estudo do direito processual, tá? Como material de apoio, e tem também as apostilas. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Eu dou muita importância para questões respondidas com as próprias palavras de vocês, tá? Eu considero de maior valor as questões respondidas com as palavras de vocês, tá? Então, uma coisa é uma resposta decorada, outra coisa é uma resposta com o entendimento de vocês, ok? Qualquer coisa à tua disposição, no e-mail, no WhatsApp, no grupo, tá ok? Não vai estar difícil a prova. Porque lá no portal da senhora, da universidade, eu só achei uma apostila. Eu vou verificar tudo agora. Eu estava com problema lá, mas eu vou verificar tudo e vou colocar tudo hoje no SAF, tá? E vou disponibilizar no grupo de vocês também. Tá? Professora, direito a entender. Professora, até aqui a senhora disponibilizou também, está tudo aqui no nosso grupo, viu? Aí só não teria grupo, essa, né? De hoje, tá? Essa de hoje que não tem, né? Mas vou colocar a senhora agora. pode mandar. Uhum. Tá, vou disponibilizar então são 4 apostilas. Mas, Carla, no grupo só tem 2, eu tirei só de 2. De 2? Tem então, eu vou ver qual que está faltando. Tem 3. Eu vou disponibilizar as 4 tá agora, tá? Acabando a aula, eu vou disponibilizar as 4, tá? E vou disponibilizar também o material de apoio, tá? O material de apoio, que são as doutrinas que falam desses assuntos que tem para vocês fazerem um estudo mais aprofundado, tá? Tá bom. E qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Agora no grupo, acabando a aula, eu já vou disponibilizar as 4 apostilas para vocês no grupo, ok? Tá, Ok, obrigada. Então, a próxima aula, quando nós estivermos falando da próxima aula, nós vamos falar dos órgãos da jurisdição. STF, STJ, os tribunais regionais federais, a Justiça Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, as Justiças do Trabalho e assim por diante, ok? Muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Amém, professora. Obrigada.